Esse assunto é interessante. Olá, UPT, tudo bem com vocês? Eu sou Matheus de Deus e sou professor de História e agora nós iremos ter uma aula sobre um assunto muito interessante chamado Revolução Industrial. Gente, mas antes de falar em Revolução Industrial, vem cá, o que é indústria para vocês? Primeiro a gente precisa partir do conceito de indústria e de revolução para entender o que foi a Revolução Industrial. E a indústria é nada mais, nada menos do que a transformação da matéria-prima em produtos comercializáveis através da força humana, né, através de máquinas, através da energia, ok? E o que é a revolução? Revolução vai me lembrar mudanças. Por exemplo, Revolução Francesa. Houve uma mudança na França em 1789 com a queda do absolutismo, etc. e tal. Então, revolução sempre nos dá uma ideia de mudança. Então, revolução industrial, mudança na indústria. Então a gente vai ter a produção, agora vamos ter indústrias, né? Agora a todo vapor na Inglaterra, que aos poucos elas vão se consolidando no século XVIII, no século XIX, e é um processo que existe até hoje. Ok, gente? Gente, para a gente falar um pouco sobre a Revolução Industrial, a gente precisa entender uma coisa. Nessa época, no século XVIII, a Europa estava vivendo o ápice do antigo regime. Ou seja, existiam reis que governavam diversas regiões da Europa, mas na Inglaterra não. E eu vou explicar daqui a pouco. E esse vai ser um dos motivos pelos quais a Inglaterra vai conseguir entrar nesse processo de revolução industrial. Então, o que acontece? Nesse contexto, a gente está falando de um momento em que a América Portuguesa, ou seja, o Brasil, está sob o domínio de Portugal. A América Latina, ou seja, México para baixo, exceto Brasil, está sob o domínio espanhol. Nessa época, a Inglaterra ela colonizava as 13 colônias, né, que era a região dos Estados Unidos agora, parte dos Estados Unidos. Canadá era dominado parte do Canadá pela França. Né? Nesse momento, então, como eu falei, a Europa está passando pelo antigo regime. Nesse momento, reis absolutistas estão governando vários diversos países. Então, o que é que vai acontecer nesse momento? E é nesse momento que vai acontecer a Revolução Industrial, que é um processo que vai ser desencadeado lá na segunda metade do século XVIII. Bom, e eu vou explicar. A Revolução Industrial, ela vai proporcionar, vai representar uma mudança, de certa forma, né, no modo de produção manufatureiro, né, para a maquinofatura, ou seja, a gente vai ter máquinas agora, processos industriais, máquina de tecer, a gente vai ter agora cada vez mais a maquinaria fazendo parte do cotidiano da Inglaterra naquela época, ok? Então a gente vai tendo uma certa substituição da mão de obra humana mesmo, né, para máquinas, ok? Então o que é que a gente vai ter? Para a gente entender esse processo, precisamos entender algumas questões. Uma delas é, por que a Inglaterra foi o primeiro país a entrar no processo da Revolução Industrial? Por quê? Por que vocês acham? Eu vou te dar alguns motivos. O primeiro motivo é que existia um acúmulo de capital muito grande na Inglaterra naquela época. A Inglaterra, por exemplo, ela tinha corsários, piratas, que cada vez mais saqueavam navios espanhóis, navios portugueses pelos oceanos. Então, o que é que a Inglaterra fazia? A Inglaterra tinha acúmulo de capital, a Inglaterra já tinha essa fama de rainha dos mares há muito tempo. A Inglaterra ela já tinha se lançado no mar, diferente de outros países, né? Então, ela, a partir daí, ela pôde conquistar diversas regiões, como a própria América do Norte, os Estados Unidos e outras ilhas também, que ela pôde conquistar e conseguir dinheiro a partir de então. A Inglaterra vai ter um processo também chamado de cercamentos, já no finalzinho da Idade Média. O que eram esses cercamentos? Era você expulsar pessoas que estavam vivendo no campo para poder criar ovelhas. Então a Inglaterra ela já tinha isso para que essas ovelhas, para produzir lã, tecido. Então a Inglaterra já tinha essa ideia de tecido, de produção, né? Desde o final da Idade Média. A Inglaterra ela tinha outra coisa que a Inglaterra tinha além de tudo isso. A primeira fase da Revolução Industrial ela vai representar o carvão e o ferro como produtos principais. E a Inglaterra ela tinha muitas jazidas de carvão e de ferro.
ok? Nessa época. Pronto. Então ela tinha bastante matéria-prima para poder usufruir, para consolidar essa indústria. Então a Inglaterra ela vai ter acúmulo de capital, sim. Ela vai ter jazidas de carvão, sim. E outra coisa que ela vai ter também vai ser o algodão, que vai ser necessário para a produção de tecidos, por exemplo. E esse algodão vinha de onde? Da América do Norte, das 13 colônias que produziam e mandavam para lá, inclusive nesse momento, através do comércio, porque ela colonizava essa região, que hoje é Estados Unidos. Né? Então a Inglaterra ela tinha tudo isso, todo esse aparato, era indispensável, era muito importante para ela. Outra coisa importante é que ela tinha o liberalismo econômico, que é uma prática econômica que vai se contrapor ao mercantilismo, né? Que vai se contrapor a esse modelo imposto já no mercantilismo, né? Com essa ideia de que o rei ele precisa intervir na economia. Na Inglaterra existia um rei, mas era representativo, porque desde a Revolução Industrial, com a deposição do rei Jaime I, a partir de agora o parlamento é que vai dar as cartas, ok? Então o rei reina, mas não governa. Ele governa, mas não dominando, monopolizando, ok? Todo o comércio. O parlamento que vai estar juntamente com o rei, ok? Pronto. Gente, a gente precisa pensar que a Revolução Industrial ela vai ter 3 fases. A primeira fase que vai de 1760 a 1850, ok? A segunda fase que vai de 1850 a 1950, mais ou menos, não é exatamente esses anos, é nessa faixa de períodos. Não é exatamente 1850 que inicia a segunda fase, é nesse período, nesse contexto. E a terceira que vai de 1950 até os dias atuais. Ok, gente? Então, eu tentei fazer de uma forma bem resumida para vocês, mas espero que todos tenham entendido e compreendido. Ok? Muito obrigado pela